A situação envolvendo Memphis Depay no Corinthians tomou proporções inesperadas nas últimas horas. O atacante holandês não apareceu para o treino da última quarta-feira, sem avisar ninguém, sem deixar recado, sem justificativa. Simplesmente sumiu. E quando um jogador do porte dele falta a um compromisso dessa importância, sem dar qualquer satisfação, o sinal de alerta dispara em todos os setores do clube. A diretoria corintiana foi pega de surpresa e passou o dia inteiro tentando entender o que houve, aguardando uma explicação que até aquele momento não veio. O CT Joaquim Grava funcionou normalmente, o treino aconteceu, o grupo estava lá, a comissão também, mas Memphis não. E isso, claro, acendeu uma série de especulações. E não adianta vir com aquele papo de que não teve treino. Teve sim. O clube manteve a programação, os trabalhos foram realizados e os jogadores compareceram. O que gerou a confusão foi a ausência do atacante e o silêncio absoluto por parte dele e da sua equipe. Isso deixou a cúpula do futebol incomodada, porque até então Memphis vinha mantendo uma postura profissional sem registros de faltas ou atrasos. Essa ausência repentina e sem explicação muda tudo. E quando se fala em Memphis Depay dentro do Corinthians, não dá para ignorar o histórico recente de turbulências. O ambiente do holandês dentro do clube já não era dos mais tranquilos há algum tempo. Desde aquele episódio em que ele tomou para si a camisa número 10, tirando o posto de outro jogador querido pelo grupo, a relação com o elenco e até com a diretoria começou a ficar desgastada. Para muita gente, aquele gesto foi visto como um ato de imposição de vaidade acima do coletivo e não parou por aí. Logo depois veio aquele desabafo polêmico em que Memphis criticou abertamente decisões internas e colocou mais lenha na fogueira, o que acabou culminando na saída do técnico Ramon Dias e do auxiliar Emiliano. E para ser direto, o Memphis nunca fez parte da turma do vestiário. Ele sempre esteve mais próximo da antiga diretoria, com quem cultivava laços até fora do ambiente de trabalho. Essa proximidade para alguns era até maior do que a que ele tinha com os próprios companheiros de time. E aí a coisa complica porque quando há mudança na gestão e o jogador continua ligado a um grupo que saiu, fica difícil construir uma relação de confiança com quem chegou. E não é só impressão. Dentro do Parque São Jorge, muita gente acredita que essa conexão com a gestão anterior ainda influencia o comportamento e as atitudes de Memphis. Há quem diga que ele anda incomodado com a nova cúpula que desconfia do vazamento de informações e que sente que estão tentando queimá-lo perante a torcida. Isso tudo ganhou ainda mais força quando veio à tona a história do pagamento dos seguranças do jogador. Segundo informações internas, o Corinthians estava com uma dívida acumulada com os profissionais responsáveis pela segurança de Memphis que ultrapassava R$300 mil. A dívida teria sido quitada no final de junho, mas o atraso chamou atenção. Para quem acompanha os bastidores, esse tipo de notícia dificilmente vaza sem um empurrãozinho. E Memphis, claro, não gostou nada de saber que esse tipo de detalhe ele estava circulando por aí. Na cabeça dele, isso foi um movimento da diretoria para desgastá-lo com a torcida. E é aí que entra um ponto central nessa história, o contrato de Memphis Depay, um dos acordos mais polêmicos da história recente do clube. Ele ganha um salário astronômico de R$6 milhões por mês, fora as luvas semestrais que ultrapassam 5 milhões. A patrocinadora banca uma parte disso, mas ainda assim é um valor fora da realidade para o momento financeiro do Corinthians. Além disso, o contrato prevê uma série de regalias, seguranças particulares pagos pelo clube Cozinheira Carros, à disposição hospedagem em hotel de luxo e por aí vai. Tudo incluso no pacote, um acordo recheado de cláusulas que agora está cobrando seu preço. E tem mais recentemente surgiu uma discussão dentro do clube sobre até que ponto o Corinthians deveria bancar esses custos. Teve gente questionando, por exemplo, se o clube deveria pagar os seguranças durante as férias do jogador quando ele viaja para fora do país. Um debate legítimo que reforça o quanto esse contrato é complicado e o quanto ele pressiona a atual gestão que não participou da negociação inicial, mas agora precisa lidar com as consequências. Por isso não é exagero dizer que dentro do clube há uma ala que não faz tanta questão de manter Memphis por perto. A avaliação é que com um salário tão alto, ele acaba travando a reestruturação financeira. Afinal, não tem como equilibrar as contas pagando cifras milionárias a um jogador que, além de tudo, vive uma relação instável com a diretoria.
e não tem grande inserção no grupo. Se ele por acaso decidir que não quer mais seguir no clube, a diretoria não vai se esforçar muito para convencê-lo do contrário. A postura, inclusive, é clara: se Memphis colocar na mesa a vontade de sair, o Corinthians não vai dificultar a rescisão, vai sentar, conversar e buscar uma solução imediata. Afinal, não é simples manter alguém que ganha 6 milhões por mês e vive com desconfiança em relação à própria diretoria. Agora, claro, é preciso reconhecer que ainda há margem para dúvidas. Não dá para cravar que Memphis abandonou o time ou que quer sair sem escutar o lado dele. Pode ter acontecido alguma emergência, algo pessoal que o impediu de comparecer ao treino e que ele ainda não conseguiu comunicar. O fato é que até agora ninguém do clube foi informado sobre o motivo da ausência. E esse silêncio só aumenta o desconforto. Há quem diga que o próprio Memphis está num momento de desgaste, que anda insatisfeito com tudo o que está acontecendo nos bastidores, que sente que perdeu o apoio que tinha antes e que isso tem afetado sua motivação. Do lado da diretoria, o discurso é de cautela, mas com firmeza. Eles querem ouvir o jogador entender o que houve, mas não vão aceitar qualquer tipo de insubordinação. Se ele aparecer no treino desta quinta-feira, será cobrado. Terá que explicar o que aconteceu, justificar a ausência e mostrar disposição para seguir. Agora, se a conversa caminhar para outro lado, se houver algum indício de que ele quer romper a porta, estará aberta. Porque para a atual diretoria, a permanência dele não é uma prioridade inegociável. Pelo contrário, tem muita gente ali que acredita que o clube estaria até melhor sem esse fardo financeiro, especialmente num momento tão complicado economicamente. A verdade é que Memphis Depay nunca foi unanimidade dentro do clube. Desde que chegou, foi tratado como estrela, teve todas as suas exigências atendidas, ganhou um contrato acima do que o Corinthians costuma oferecer e foi acolhido por uma gestão que agora está fora. A nova diretoria herdou esse pacote e está tentando administrar uma bomba relógio. Com a instabilidade em campo, os problemas financeiros, a pressão da torcida e agora o sumiço do principal nome do elenco, o ambiente fica ainda mais pesado. E o torcedor observa tudo isso com um misto de frustração e indignação, porque no fim das contas o que se espera é que os jogadores estejam comprometidos com o clube, especialmente os que recebem os maiores salários. Memphis, por enquanto, não se pronunciou. O clube aguarda. A reapresentação prevista para esta quinta-feira pode ser um divisor de águas. Dependendo da postura dele, o rumo da história pode mudar completamente. E mesmo que ele apareça e dê uma explicação convincente, o clima seguirá tenso. Porque a relação já está desgastada, o contrato é pesado e a confiança abalada. Há muita coisa mal resolvida nessa história. E não é só a ausência num treino que está em jogo. Tem bastidor, tem vaidade, tem política interna. E acima de tudo, tem um jogador que hoje representa muito mais um problema do que uma solução para o Corinthians. E esse contexto todo ainda influencia diretamente o planejamento do time para o restante da temporada. O Corinthians se prepara para retomar sua caminhada no Campeonato Brasileiro e Memphis, ao menos em teoria, é peça-chave nesse processo. Mas, como contar com alguém que está em rota de colisão com a diretoria, que mal se entrosa com o elenco e que não aparece no treino sem dar sinal de vida, são perguntas que o clube precisa responder nas próximas horas. E dependendo do que acontecer, o Corinthians pode ter que buscar soluções urgentes para tapar esse buraco no elenco, porque lidar com um craque insatisfeito, caro e isolado nunca é fácil. E se o desfecho for mesmo o rompimento, vai ser preciso agir rápido. No dia seguinte, a quinta-feira amanheceu com um clima de tensão no CT Joaquim Grava. Todos os olhos estavam voltados para um único acontecimento, a reapresentação de Memphis Depay. Ele apareceria e ia se justificar. A comissão técnica aguardava. Os diretores já haviam sido avisados para estarem por perto, caso fosse necessária uma conversa mais séria. Alguns jogadores até chegaram mais cedo, especulando entre si o que poderia ter acontecido. A ausência repentina de uma estrela como Memphis não era tratada com naturalidade, principalmente depois de tudo que vinha se desenrolando nas últimas semanas. Pouco depois das 10 da manhã, ele apareceu. Chegou no carro de sempre com a escolta de 2 seguranças que o clube ainda banca mesmo diante dos atrasos nos pagamentos. Desceu do veículo com a mesma postura de sempre, fones de ouvido, olhar distante sem cumprimentar ninguém à primeira vista.
Não havia sorrisos nem sinais de descontração. Entrou direto sem passar na sala da diretoria. A tensão aumentou. Houve um silêncio quase constrangedor entre os funcionários, como se todos estivessem esperando algo acontecer. E aconteceu. Memphis foi chamado para uma conversa privada com 2 representantes da diretoria e um membro do departamento jurídico. Não havia clima para treinamento sem esclarecimentos. E, segundo relatos internos, o que ele disse deixou todos perplexos. O atacante afirmou que está se sentindo perseguido dentro do clube, que não se sente mais confortável em permanecer e que, se dependesse dele, rescindiria o contrato naquele mesmo instante. A justificativa para o sumiço no dia anterior: um bloqueio emocional, como ele próprio teria definido. Disse que estava mentalmente esgotado, que não aguentava mais o ambiente de desconfiança e que optou por se isolar por 24 horas sem falar com ninguém. A diretoria ouviu tudo com cautela, mas deixou claro que esse tipo de atitude não pode ser repetida. Reforçaram que o clube precisa de comprometimento de disciplina e que, se ele quiser sair, não será impedido. Mas também não haverá rescisão unilateral vantajosa só para ele. E esse é um ponto crucial. Memphis tem um contrato robusto com cláusulas que exigem o pagamento integral de luvas, mesmo em caso de rescisão antecipada por parte do clube. Se ele quiser sair agora, terá que abrir mão de boa parte do que tem a receber. E aí a conversa muda de tom. Ao perceber que não teria facilidade para sair como deseja, Memphis endureceu. Disse que quer continuar, mas com algumas garantias. Quer proteção contra vazamentos internos, quer que o clube reafirme publicamente seu apoio e quer que os compromissos financeiros com seus seguranças e prestadores de serviço sejam cumpridos rigorosamente em dia. Na prática, exige um novo acordo de convivência, algo que o Corinthians não está disposto a oferecer. Porque, do ponto de vista da diretoria, não há clima para privilégios nem acordos personalizados com um jogador que já perdeu a confiança de boa parte do elenco e da torcida. Aliás, esse é outro ponto sensível. A relação de Memphis com o elenco já não é boa há meses. O vestiário nunca o acolheu completamente. Há uma sensação de que ele vive numa bolha cercado de confortos e regalias que os demais jogadores não têm. Não participa das rodas de conversa, não interage nos momentos de descontração, não frequenta as confraternizações internas. E isso pesa, porque por mais talento que tenha, nenhum jogador vence um campeonato sozinho, e Memphis hoje é visto por muitos como alguém que está no clube apenas por conveniência contratual. A vontade real de vencer de suar a camisa parece cada vez mais distante do discurso que o trouxe ao Brasil. Nos bastidores, a nova gestão vem enfrentando um dilema. Romper com Memphis agora pode significar um prejuízo gigantesco, tanto financeiro quanto jurídico. Mas manter um jogador insatisfeito com salário altíssimo e pouco comprometido também representa um risco enorme. O clube precisa cortar gastos, reformular o elenco, reconquistar a torcida. E nada disso combina com a manutenção de uma figura tão controversa. O presidente sabe disso. Os conselheiros cobram uma posição firme. E o torcedor, cada vez mais impaciente, começa a se manifestar nas redes sociais com pedidos de rescisão imediata, mesmo que custe caro. Mas não é tão simples. O contrato de Memphis é blindado. Qualquer tentativa de rompimento unilateral pode parar na justiça. Por isso, nos últimos dias, surgiram conversas discretas com o staff do jogador para buscar uma solução amigável. O Corinthians estaria disposto a parcelar as luvas restantes e liberar o jogador antes do fim do contrato, desde que ele abra mão de parte dos valores e assine um termo de confidencialidade, evitando exposição negativa futura. Mas Memphis até agora não sinalizou que aceitaria isso. Ele quer sair em seus próprios termos, e essa postura para a diretoria beira o desafio. Enquanto isso, o time segue sua preparação para os próximos jogos, mas com um clima de instabilidade crescente. O treinador, pressionado por resultados, evita se envolver diretamente na questão, mas já deixou claro para a diretoria que não quer jogadores insatisfeitos no grupo. Preferiria trabalhar com peças mais baratas, mas com espírito de grupo, do que lidar com estrelas desconectadas da realidade. E Memphis, mesmo com todo o talento que tem, já deixou claro que não quer mais ser apenas mais um. Quer ser tratado como especial. O problema é que o clube já não pode mais bancar esse tratamento VIP.
Nas últimas horas surgiram rumores de que Memphis teria recebido sondagens de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Nada oficial até o momento, mas é fato que o staff dele tem trabalhado silenciosamente em busca de uma saída. O problema, como sempre, é o custo. Poucos clubes no mundo aceitariam pagar o que ele ganha hoje. E menos ainda topariam arcar com a multa ou com a compensação exigida por ele para rescindir amigavelmente com o Corinthians. A tendência, caso nada mude, é que essa novela se arraste por mais algumas semanas, enquanto a bomba relógio continua a fazer tic-tac nos bastidores do Parque São Jorge. E tem mais fontes ligadas ao clube afirmam que o episódio da ausência não foi o único problema recente. Nos treinos anteriores, Memphis já vinha demonstrando sinais de desinteresse, participando de forma protocolar, evitando contato mais direto com a comissão técnica, e em alguns momentos chegando atrasado sem justificativa. Tudo isso foi sendo acumulado num dossiê interno que pode ser usado em eventual processo disciplinar ou rescisão por justa causa. Ainda não há decisão tomada nesse sentido, mas a possibilidade existe. E caso Memphis dê mais um passo em falso, a diretoria pode usar esse histórico como base para uma ação mais drástica. Por enquanto, o clube ainda evita o confronto aberto. A ordem interna é manter a compostura, evitar declarações públicas polêmicas e tentar resolver a situação com o mínimo de ruído possível. Mas todos sabem que a paciência tem limite e Memphis já está muito próximo dele. Na tarde da quinta-feira, após a reunião, ele treinou separadamente sob supervisão de um preparador físico. Não participou da atividade tática com o restante do elenco. A justificativa oficial foi a de que ele ainda não está em plenas condições físicas e precisa de trabalho específico. Mas nos bastidores a leitura é outra. O clube quer evitar o contato direto com o grupo enquanto define o que fazer. O ambiente ficou contaminado e ninguém quer mais confusão. O que era para ser um reforço de impacto, um símbolo de uma nova era no Corinthians, virou um problema de bastidor que consome energia, dinheiro e paciência. E no fundo todo mundo sabe que não vai terminar bem. A dúvida é só quando e de que forma. Porque se Memphis continuar insistindo em manter regalias e exigências enquanto entrega pouco em campo e gera atrito fora dele, não haverá contrato blindado que o segure. A pressão interna cresce, os conselheiros querem respostas e o torcedor já perdeu a paciência. O clube vive um momento de transição, precisa de liderança, de comprometimento, de reconstrução. E Memphis, com todo o histórico recente, está cada vez mais distante desse cenário. O que o segura é o contrato, mas até isso tem limite. Porque uma hora mesmo o contrato mais robusto precisa ser rompido quando a relação se torna insustentável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os corredores da Arena Corinthians voltaram a ferver nesta semana com um boato que, se confirmado, pode agitar o futebol brasileiro. Paulo Dybala, o craque argentino, estaria muito próximo de vestir a camisa do Timão. A informação ainda não foi oficializada, mas fontes ligadas ao clube e ao entorno do jogador indicam que o meia-atacante rescindiu seu contrato com a Roma e está livre no mercado. Suficiente para os torcedores mais atentos começarem a ligar os pontos. A possível chegada do argentino, campeão do mundo em 2022, viria por meio de um modelo pouco comum no futebol nacional, o chamado salário marketing. Nesse formato, o Corinthians pagaria uma parte simbólica do salário fixo, com o restante sendo compensado por acordos de imagem, ações promocionais, receitas com vendas de camisas e até bônus por engajamento nas redes sociais. Um modelo já usado em outras partes do mundo com atletas midiáticos. Nos bastidores do Parque São Jorge, o clima é de cautela. Dirigentes evitam confirmar a negociação, mas também não negam. Há quem diga que Duílio Monteiro Alves, ex-presidente ainda influente no clube, teria articulado pessoalmente os primeiros contatos com os representantes do jogador. O atual presidente, Augusto Melo, teria dado o aval para avançar nas tratativas, de olho em elevar o patamar do elenco e reverter a fase instável do time na temporada? Aos 31 anos,
Dybala ainda tem lenha para queimar e viria para ser protagonista. Além do talento incontestável, o argentino traria consigo um forte apelo midiático e comercial, algo que o Corinthians tem buscado explorar desde a chegada de Ronaldo Fenômeno em 2009 e que ganhou novo fôlego com a contratação de Guerreiro e, mais recentemente, Paulinho. A pergunta que fica é: seria essa a atacada de mestre que o Timão precisava para alavancar dentro e fora de campo? Por enquanto, nada foi confirmado. Mas o simples fato de Dybala ter sido visto em São Paulo nos últimos dias, em visita pessoal, segundo sua assessoria, já foi o suficiente para alimentar os rumores. Nos grupos de WhatsApp da Fiel, a especulação só cresce. E a hashtag #Dybala no Timão já começa a ganhar força nas redes. Seria o início de uma nova era em Itaquera? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!